agora que a gente já viu toda a parte conceitual sobre secrets e config maps, e a gente já criou o nosso secret, já fez nossa aplicação um pouco mais segura, vamos fazer com que ela funcione de fato através de um config map, tá? A ideia aqui é o seguinte, a gente vai criar um config map novo a partir de um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração vai ser criado dentro da pasta do nosso front-end, e esse front-end vai, toda vez que iniciar a aplicação, ele vai ler esse arquivo e vai criar, né, vai chamar a URL correta. Vocês lembram que estavam chamando a URL errada, né? Estavam chamando localhost. Legal? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Para iniciar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é vir no arquivo index.html, né, e colocar a chamada desse front-end pro arquivo config, tá? Então a primeira coisa que a gente vai escrever aqui dentro do head é um script src config.js. É isso, tá? Não vai ter mais nada além disso. Legal? E aí, para vocês entenderem como isso funciona, tá? Esse arquivo config, ele vai ser chamado logo no início da aplicação, e a aplicação vai olhar aqui nele, né, através do arquivo main, do arquivo index.js. Aqui, a variável, né? Então, config ou process.env, tá? É o que tiver primeiro. Legal? E aí a gente teve que remover, tá? O resto já está feito dentro dessa aplicação. A gente remove ela aqui, né? Através no view config, a gente remove ela da minificação para que ela fique exatamente como ela é. Então a gente vai criar um secret, que é um config map, que é exatamente igual a esse arquivo aqui. Então para isso a gente tem que alterar esse nome aqui, né? Que a gente quer criar para o nome que a gente vai colocar no secret, tá? Então o nome que a gente vai colocar no secret é a variável, né? A URL do nosso back-end, só que sem o /chips, né? Então a gente vem aqui, tira o /chips dele, tá? Eu vou salvar esse daqui e a gente já vai criar esse arquivo. Então a gente vai entrar aqui, ó, já estou em front-end, tá? Então eu vou colocar kubectl create config map, tá? Então create config map. O nome do config map, eu vou chamar esse config map de front-end -config, tá? From-file, legal? E aí vai ser ponto barra, né? Ele está dentro da pasta source, né? O config, né? Ponto barra src barra config.js, tá? From file igual aqui, tá? Só para deixar certinho. Então ele vai criar uma chave config.js dentro do config map, e aí isso vai criar um config map para a gente lá. Então esse config map foi criado, acabou de ser criado, então se eu der um kubectl get, eu posso abreviar config map para cm, tá? Então eu vou chamar cm frontend config-o YAML, tá? E aí você vai ver que ele trouxe para mim, ó, dentro do data, já tem aqui toda aquela variável que eu coloquei aqui dentro, tá? Então, eu não preciso mais modificar isso daqui, tá? Então isso aqui seria, por exemplo, para quando a gente estivesse mandando para produção. Isso aqui vai ficar do jeito que tá, e a gente vai só recriar esse arquivo lá dentro, tá? Quando vocês entrarem no branch de vocês, esse arquivo aqui, ó, quando a gente, no branch que está aqui no repositório na descrição, esse arquivo ele vai estar completamente criado já dentro do arquivo YAML do front-end. Vocês vão poder comparar, tá? Comparar certinho com ele, legal? Bom, agora que a gente já colocou isso tudo aqui, a gente vai ter um problema. Por quê? A nossa imagem 1.0 não tem esse config, esse source do config aqui lá na imagem, certo? Então, quando a gente subir a imagem, nada vai acontecer. A gente precisa recriar a imagem para que essa alteração seja feita, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o mesmo comando que a gente usou lá no início, do azsr build, tá? Então é importante que a gente entre na pasta que está aqui o Dockerfile, né? Então aqui, ó, o Dockerfile está aqui. Então a gente vai vir aqui e vai colocar azsr build, né? Vou até ampliar um pouquinho aqui. Vai ser azsr build, _image, porto, front-end, v10, e aí você pode colocar o número da versão que você quiser aqui, né? 101, e aí R, MaratonaCast, que é o seu registro, e aí Dockerfile e ponto, tá? E aí quando você rodar, ele já vai ter construído. Eu rodei esse comando já previamente, para evitar que a gente tenha muita perda de tempo, então roda o comando, pausa esse vídeo, espera o comando rodar e enviar a imagem lá para o seu container registry para você poder baixar ele depois, tá legal? Bom, e aí a única coisa que sobra para a gente aqui agora é a gente alterar de fato o nosso arquivo YAML. Então a gente vai vir aqui no frontend.yaml, né, que a gente estava alterando. Então tá tudo certo. A primeira coisa que a gente vai alterar é a versão da imagem. Então é importante que essa versão da imagem seja a mesma versão da imagem que você está usando, que você colocou na hora que você fez o upload, né? E a gente vai trocar aqui, vamos criar os mounts, né? O volume mount e o volume
dentro dos deployments. Então aqui dentro de ports, tá? Dentro de containers, um pouquinho embaixo de ports, na mesma linha de ports, a gente vai criar um volume mounts, tá? E aí o volume mounts é uma coisa bem interessante, porque a gente vai criar um array e um name, então eu vou chamar esse volume, a gente vai chamar de config, e aí eu vou criar um mount path. Como é que eu vou saber o mount path? Onde é que eu vou montar? Bom, a gente olha o Dockerfile, tá? O Dockerfile está montando a aplicação em user source/app. Então significa que dentro dessa pasta vai ter essa estrutura aqui, né? Essa estrutura que está no front-end. A gente tem que montar o arquivo na pasta dist, tá? Por quê? Porque se você for ver aqui o comando do package.json, o start ele vai dar um .bin/www. Então isso aqui é um Express, um servidor do Express, que está servindo essa pasta dist de forma estática. Ou seja, todo o arquivo que tiver dentro da pasta dist vai ser servido de forma estática. Então a gente tem que jogar o config.js aqui dentro, que nem está aqui. Legal? Bom, então vai ser user source app, certo? dist/config.js. A gente pode até colocar um subpath aqui, tá? Então, para onde que ele vai ser montado, né? Então isso aqui é vazio, o root do volume, então a gente vai colocar um config.js só para definir de fato o que tem que ser montado ali. Bacana? E aí agora, voltando um pouco no mesmo nível de containers aqui, tá? Dentro de spec, a gente vai criar o nosso volume propriamente dito, tá? Volumes, tá? E aí o volume a gente vai colocar um name, então o name tem que ser config, também tem que ser exatamente o mesmo nome, esses dois caras aqui tem que ser o mesmo nome. E aí a gente vai colocar que ele vem de um config map, tá? E aí o config map a gente vai colocar só o nome dele, porque é front-end config. Eu poderia especificar aqui dentro também a chave, o path que ele vai montar e tudo mais, mas eu quero que ele monte o arquivo inteiro. E como a gente está vendo, o nome do arquivo é a chave. Então eu quero que ele monte o nome do arquivo como a chave mesmo. Então tá tudo certo. Legal? Então isso aqui já está criado, o nosso config map já está criado, a nossa imagem já está criada. Agora é só fazer o teste para ver se isso aqui vai realmente subir ou então se ele vai dar algum erro para a gente. Legal? Então a gente vai vir aqui, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver. E a gente vai rodar aqui, né? Vamos voltar para a pasta do Kubernetes. Então, cd Kubernetes, certo? E a gente vai rodar aqui, não, kubectl, apply-f, frontend.yaml, dry run. Vamos primeiro rodar no client, certo? Primeira coisa que a gente faz. É sempre uma boa prática você rodar um dry run antes de você, de fato, criar a aplicação, porque você perde menos tempo, tá? Do que você ter que rodar na hora. Então, criou aqui, ó, eu sei que vai rodar sem problemas, então eu vou apagar tudo aqui e vou criar a aplicação no dry run, legal? Então ele já fez a alteração, tudo que a gente precisava fazer. E aí se a gente vier aqui agora e dar um describe, deploy, porto, front-end, você vai ver que ele está aqui na imagem 101, tá? É a imagem que a gente está pegando. E aí ele está montando um volume aqui, né? Um volume que é populado por um config map. E aqui, ó, tem um mount, né? Então é o caminho, o config JS que a gente está montando aqui dentro. Então ele já montou, né, o arquivo aqui dentro e está tudo certo, né? Então a gente já tem o nosso config map, como se a gente vier com o ctl get cm, né? A gente vai ver que o nosso config map também já está criado. E aí a gente consegue agora testar a aplicação. Então o nosso back-end está funcionando, a gente já viu isso, nosso back-end funciona. E para testar o nosso front-end, né, a gente vai abrir aqui de novo, né, o network do DevTools aqui do Chrome. Para evitar cache, eu vou colocar um V aqui. Você pode colocar um ponto de interrogação, qualquer coisa, igual a qualquer coisa, só para matar o cache de fato, tá? E aí a gente vai vir aqui no JS para ver se ele carregou esse arquivo config aqui, tá? E aí a gente vê, ó, que está carregado, ele está vindo com a variável que a gente está mandando mesmo, então tá beleza. Então agora a gente vai fazer o teste derradeiro, né? A gente vai vir aqui, vai entrar em ports ou qualquer outro aqui, a gente vai ver que ele está mandando agora para a aplicação certa, porto back-end, né? E ele está recebendo uma resposta. Vamos tentar criar alguma coisa aqui dentro, então? Então vamos criar um porto, vamos criar aqui, ó, Porto de Santos, tá? O porto foi criado com sucesso. Vamos vir aqui, ó, legal, o porto está criado, a gente já tem isso tudo colocado aqui, ó, o porto foi criado numa boa. Vamos tentar criar um navio, então. Vamos criar aqui um novo navio. Vamos criar aqui o navio Pérola Negra, certo? E aí ele está indo aqui no Porto de Santos, certo? Então, ó, o navio também foi criado com sucesso. Vamos fazer um inspect. Legal, o navio está criado, tal. Então, ó, posso dar undock nesse navio. Então, ele saiu e agora ele veio. Tá, legal, então a gente já tem aqui as nossas ações. E aqui eu posso entrar no porto e ele vai ver aqui que as mesmas ações estão aparecendo desse lado, legal? Bom, então agora a gente tem um navio aqui dentro e é isso aí.
Agora que a gente já finalizou, a gente já fez a criação do nosso config map, a nossa aplicação está muito mais desacoplada. Agora a gente pode mover ela para qualquer lugar. Desde que a gente tenha um config map, a gente pode configurar ela de qualquer forma que a gente quiser. Tá? E aí a gente pode fazer uma coisa muito legal também, que é poder alterar em tempo de execução, né, a imagem. Ele vai montar esse arquivo lá dentro. E aí o servidor vai servir esse arquivo para a gente da forma que esse serviço estiver lá. Então a gente vai conseguir alterar as nossas variáveis de ambiente de forma muito mais prática do que a gente estava alterando se a gente tivesse que rebuildar toda a aplicação para construir. Legal? Nos próximos capítulos agora a gente vai ver algumas ferramentas legais para trabalhar, a gente vai melhorar ainda mais a nossa aplicação trabalhando com o Helm, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre escalabilidade de serviços e algumas dicas e a ferramentaria que a gente vai poder utilizar para poder facilitar a nossa vida. Bem? Então vejo vocês no próximo módulo.